E aí, pessoal, eu decidi vir aqui pra contar um pouco sobre a minha história, né? Por que que eu decidi voltar a colecionar mangá e por que que eu parei. Isso é muito pessoal, né? Cada um aconteceu uma coisa. Pra falar a verdade, verdade mesmo, eu não lembro por que que eu parei. Ah, eu lembro, assim, que foi 2000 e alguma coisa, 2019, 2018, não sei, que eu tava... Eu devo ter ido no Anime Friends ou alguma coisa parecida. E aí, teve um painel. Isso é o que eu lembro por cima, assim, né? Eu não sei exatamente, não lembro exatamente. Sim, mas não sei. O que eu consigo lembrar é que teve um momento específico que eu decidi não colecionar mais. Um momento que eu decidi que eu ia vender tudo. Eu queria desistir de tudo, entendeu? Eu não lembro muito o ano, mas era um ano, assim, que tava bem ruim pras editoras. E elas vieram com... Era uma época que tinha poucos fãs, então dava pras editoras ouvir bem o que os fãs estavam pedindo, o que os fãs estavam querendo. E, se eu não me engano, houve uma demanda específica, não lembro do que, se você era ativo no mundo dos mangás em 2018, 2019, se você lembra, até 2017, assim, você me fala aí, porque eu não lembro. Eu acho que meu cérebro se deletou, assim, implodiu essa memória. Mas, basicamente, os fãs estavam demandando alguma coisa, que eu não lembro muito bem o que que era, e as editoras falaram que não ia fazer. Simples assim. E eu não lembro exatamente o que que as editoras falaram, mas eu lembro claramente de eu chegar em casa e a sensação que eu tinha, a vontade que eu tinha era de pegar tudo e tacar fogo. Pegar toda a minha coleção de mangá, colocar lá fora, no quintal, e tacar fogo. De tanta raiva, assim, que eu tava. E se você me perguntar hoje o que que era, sobre o que eu não faço ideia. Eu só lembro da sensação muito forte de que eu queria me livrar, eu não queria mais olhar na cara, assim, e eu lembro que era alguma coisa relacionada a Panini. Era alguma coisa que a Panini tinha feito, que ela tinha falado, ou tipo assim, era alguma coisa que a gente tinha pedido e ela fez pouco caso. Não lembro exatamente o que que era. Mas quem é das antigas lembra que quando eles tinham algum painel, alguma coisa, era uma moça japonesa que representava a Panini. Na época, né? E depois disso ela até saiu. Não sei se ela foi demitida ou se ela pediu demissão. Eu sei que depois disso ela saiu. Porque não tinha muito o que ela fazer, né? A decisão não era dela. Mas eu não lembro exatamente qual foi o motivo, o porquê e tal. Não lembro de nada. Eu só lembro da sensação de que eu estava com tanto nojo da Panini que eu queria queimar todos os livros que tinha, todos os mangá que tinha da Panini, tudo que tinha nome Panini eu queria tacar fogo. E eu quase taquei. E é engraçado que hoje eu nem lembro o que que era. E eu torço pra não lembrar também. Porque demorou 6 anos pra me esquecer. 7? Demorou muito tempo pra me esquecer. E eu acho que eu também não quero lembrar. Tempos sombrios. E até hoje, eu dou preferência por não comprar coisa da Panini. Atualmente, a única coisa que eu tô comprando da Panini é as novel de Naruto. Eu vou terminar a coleção de Orange, que eu só tinha do 1 ao 5. Aí eu fui atrás do 6 e do 7. Não achei o 6, mas eu comprei o 7. E algumas edições, assim, bem esporádica. Mas meu intuito, eu não vou gastar dinheiro com a Panini. Mesmo que eu não lembre o que que ela fez, foi uma coisa, assim, que me marcou. E naquela época eu tinha uma coleção bem maior do que eu tenho agora, né? Eu tinha muito One Piece, eu tinha muito Berserk, eu tinha vários mangás e eu me livrei desses mangás. Porque eu não aguentava olhar. Eu não aguentava olhar pra One Piece, aquela lombada e aquele logo da Panini me encarando, assim. Como One Piece era muito volume, na época eu acho que. Na época que eu vendi, devia estar nos 70 e pouco. Sabe? Imagina, 70 e poucos mangá. É muito grande, né? É tipo. É muito grande. E aí, aquele mangá ficava olhando pra mim, eu ficava olhando pra ele, assim. Aí eu decidi me livrar. E aí, na época, eu não pensei direito, sabe? Da cabeça quente, assim. Eu nem fiz dinheiro com nada. Eu só queria me livrar. E eu coloquei bem barato no Mercado Livre, assim. E vendi preço de banana. A pessoa que comprou deve ter ficado muito feliz, porque tinha muito lacrado. Eu assisti One Piece, mas eu nunca li. Então, praticamente, tava tudo lacrado que eu vendi. Eu vendi... eu vou colocar umas fotos aí das coisas que eu vendi, porque se eu falar, provavelmente eu vou falar besteira. Mas eu tava com um negócio assim de que eu ia vender tudo que eu tinha da Panini eu ia vender.
e vender assim pra me livrar mesmo, sabe? Eu tava cobrando muito barato. As únicas coisas que eu não consegui vender, que eu pus o anúncio, mas não vendeu, foi Torico, Beelzebub. Torico e Beelzebub eu coloquei pra vender, mas nunca vendeu. As outras coisas eu consegui vender, a maioria. Tudo que eu coloquei eu vendi. Por preço de banana. Me arrependo? Sim e não. Me arrependo de ter vendido por preço de banana, sabe? Na hora da raiva, assim, eu queria... Mas ou era isso ou eu tacar fogo. E entre tacar fogo ou deixar alguém feliz com uma coleção, eu preferi pôr um valor meio simbólico ali e a pessoa que pegasse e ficasse feliz. Porque quem tava sentindo aquilo era só eu, não a pessoa. Eu acho que seria muita maldade minha pegar esse dinheiro e tacar fogo, né? Porque, querendo ou não, era dinheiro que eu gastei ali. Mas eu me arrependo de ter cobrado nada. Mas eu não me arrependo de ter feito aquilo, sabe? Eu queria me livrar daquele sentimento, eu queria não ter tantas coisas da Panini perto de mim, assim, no lugar que eu dormia, sabe? Tava meio me amaldiçoando, assim. E, de novo, eu não lembro o que foi que a Panini falou que me deixou desse jeito. Hashtag traumatizada. Faz um ano que eu tento me lembrar o que é e eu não lembro. Simples assim. E aí, como nisso, com o fato de que veio a pandemia, então eu não tinha uma fonte de renda, né, pra manter esse hobby. E... Nossa, não dá pra aplicar batom e falar. Então tinha o fato de que eu não tinha uma renda, tava caro e eu nunca parei 100%, né? O que eu fiz foi que depois daquilo, eu decidi que eu só ia comprar New Pop. Eu não lembro exatamente também qual foi a minha birra com a JBC. Foi muito menos do que com a Panini. Eu não queria tacar fogo nas coisas da JBC. Mas eu me livrei de alguns exemplares de coisas que eu tinha da JBC. Depois o Cassius saiu de lá também. E aí quando eu vi que ele saiu, eu falei assim, bye bye JBC, acabou pra você. Então, o fato de que eles falavam que iam trazer edição de luxo e nunca teve uma real edição de luxo aqui no Brasil, de nada. Eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas a única edição, mais ou menos assim, que eu acho é a Voz do Silêncio, né? Que é capa dura e tal. Fora isso, todas as edições que eles falaram que era de luxo, eu nunca achei de luxo. Aquelas edições da JBC, que em vez de vir papel jornal, era papel branco lá, aquele papel offset, aí eles falaram que era de luxo. Porque não era papel jornal. Um minuto de silêncio. Meu Deus do céu. E aí, as edições estavam aumentando de valor, gente. Eu vim da época que a edição era R$7. Deixa eu pegar, calma aí. Aqui, olha aí. Qualquer dia, eu mostro as minhas edições de meio tanco da Fullmetal, né? Mas, gente, sabe, ir de R$7 pra pagar 60, R$80 no mangá? R$100 no mangá? Meu, o preço de capa de Sailor Moon é R$100. Isso aqui é R$100. Tudo bem que, né? Olha a finurinha disso aqui. Olha o caramaço que é isso aqui. Mas, tipo, olha a finurinha que é esse. Olha a grossura desse. E, tipo, esse daqui é papel jornal, né? Olha como tá amareladinho. E esse aqui, papel branco. Mas só isso justifica? Tipo assim, se eu fizer 4 vezes 7, não dá R$40. Esse daqui, R$100. Sendo que, se você for contar, é a mesma quantidade de página. Aí o pessoal fala assim, tem o monopólio da Suzano, né? Aí a Suzano cobra o valor que ela quer no papel e a gente quer que com as consequências. E aí tem toda aquela discussão de que se a editora ou não consegue comprar papel no atacado ou não, pra chegar na cota mínima do atacado da Suzano, pra conseguir um preço bom com a Suzano. Tipo assim, a China, quando ela compra papel, ela junta várias editoras e compra papel. Por que as editoras brasileiras não conseguem se juntar e comprar papel? Junto. Porque assim, na política capitalista do atacado, quanto maior for a quantidade, mais barato vai ficar. Por que essas editoras não conseguem se juntar e comprar tudo junto? A JBC teve que ser comprada pela Companhia das Letras, e a Companhia das Letras teve que ser comprada pela Penguin Random House, pra ele fazer parte do maior grupo editorial do mundo,
pra aí eles ter acesso a comprar papel no atacado? Por que as editoras brasileiras não fizeram uma associação? Se juntaram pra comprar papel? Quem deixou isso virar um monopólio? Por que a gente é o maior produtor de papel e a gente é o que paga mais caro no papel? Perguntas estranhas, né? É sobre isso. E aí, esse ano, eu voltei pra faculdade, eu estou fazendo arquitetura. E aí, com a faculdade, você lê mais livro, né? E aí, eu voltei a ler livro da faculdade. Aí eu, putz, que chatice, né? Vou ver aqui na minha estante alguma coisa pra ler. E aí, eu peguei um mangá aqui, um mangá ali. Ah, não sei, parece que seu celular parece que sabe tudo que você faz, né? Nesse meio tempo, eu nunca parei totalmente de comprar mangá. Eu continuei comprando mangás da New Pop. E eu tinha, pra mim, na minha cabeça, que eu só ia comprar mangá Yaoi, BL. E de editora nacional eu só ia comprar New Pop. Porque eles não são indústria, né? Porque eles traziam as coisas que os fãs pedem, não trazem coisas que compra, supostamente, compra os direitos em outros países e traz pra cá de lambuja, que ninguém pediu, supostamente. E a New Pop, ela... Eu não tô aqui sendo a defensora da New Pop, não. Mas eu, como consumidora, o jeito que eu vejo a New Pop é que ela traz essas coisas que as outras pessoas não trazem. Quem trouxe primeiro os manhwa pra cá? A New Pop. Lá em 2000 e bolinha, gente. O primeiro manhwa que eu tenho aqui chama Tarot Café. Eu vou pesquisar aqui quando que saiu o Tarot Café aqui no Brasil pra vocês verem. Foi a primeira a trazer conteúdo coreano pro Brasil, foi a New Pop. Foi a primeira a trazer conteúdo tailandês. Então as novelas tailandesas que a gente tem aqui, cadê a Panini trazendo? Né? Então, os BL, meu Deus do céu. Sabe, o primeiro BL que a Panini trouxe foi um tal de Fumum aí. Quem pediu aquilo? Quem? Eu comprei, sabe, pra ver se incentivava. Porque, né, é aquele negócio. A gente pede e aí eles trazem uma coisa que a gente não pediu pra testar. Eles falam assim, não, vamos pegar uma série barata aí, com uma tiragem pequena, e vamos ver se vinga. É óbvio que não dá pra fazer esse tipo de... Esse é o jeito mais burro, na minha opinião, de leiga, que não sou da área. Mas é o jeito mais burro de testar. Você pegar uma série que ninguém pediu, uma série que ninguém quer, e falar assim, se vender bem, a gente traz outras coisas. Não vai vender bem, ninguém pediu. Aí a gente não acha dinheiro no lixo. Mas eu fiz a minha parte, eu comprei, mesmo sendo da Panini. Eu pensei, não, vamos incentivar a indústria. E tal. Fora que assim, eu lembro na época que a JBC tava tentando fazer um projeto aí, nacional, pra ter quadrinho nacional, e nunca alavancou esse negócio. Eu não sei o que aconteceu. Eu comprava as coisas, sabe? A gente vai lançar o Henshin, um mangá Henshin lá. Eu comprei. O fulano vai publicar, não sei o quê. Eu comprei. A gente vai fazer o quadrinho nacional com o Raoni, bem da hora. Eu comprei também. Sabe, eu não queria ficar tão dependente de história estrangeira. Eu queria que tivesse mais autor nacional. Porque elas, as editoras... Eu acho que... Será que foi isso? Será que foi isso? Eu acho que... talvez tenha sido isso daí. Talvez tenha sido por causa disso aí. Eu acho que a gente tava demandando mais quadrinista brasileiro e tal. E a Panini meio no negócio de... A gente tem o Maurício de Souza. Parece que tudo que a Panini lança, a gente fica, mas não foi isso que eu pedi. A gente pede manhwa, aí ela traz um manhwa e aí a gente fica assim... Não foi isso que eu pedi. A gente pede BL, eles trazem Full Moon. Não foi isso que eu pedi. Eu acho que é essa birra que eu tenho com a Panini. Eu acho que é isso aí. Talvez tenha sido isso, talvez não, não sei. Tô começando a ficar com raiva de novo da Panini aí, ó. Eu lembro de uma das coisas que a gente passava raiva na época, assim, 2015, 2016. Eles tinham uma gráfica muito ruim. E eles não mudavam a gráfica. Tinha outra gráfica. A gente pedia pra trocar de gráfica. Eles não trocavam de gráfica. A custo de quê? E tipo assim, não era nem que... Se tivesse
Se tivesse uma explicação, olha, a gente tem um contrato de 5 anos com essa gráfica. A gente vai ter que ficar com eles durante 5 anos. Ou tipo assim, olha, se a gente quebrar o contrato com eles, a gente vai ter que aumentar o valor do mangá. Não tem satisfação. Não tem... A gente pediu pra trocar a gráfica, porque aquela gráfica X aí era ruim. Não. Foda-se. Supostamente. E aí eles trocaram depois, anos depois. Parece que hoje em dia eles não trabalham mais com essa gráfica. Mas parece que quando tem que fazer reposição, quando alguma coisa tá bombando e eles precisam reimprimir, eles vão nessa gráfica. Entendeu? Tinha uns problemas de... Cada editora tem um problema, né? O pessoal reclama que a New Pop tem problema de revisão. Eles não têm revisão. Ah, a gente viu um TikTok de uma moça falando o que é revisão. E a revisão não é uma pessoa ler e falar assim, olha, tem problema aqui. A revisão é um babado, é toda uma hierarquia. Revisão, tipo, parece que você muda frases inteiras. Tipo assim, olha, essa frase não faz sentido nesse contexto. Vai ter que usar outros sinônimos pra encaixar nessa frase, porque não bate com o contexto do livro. A revisão faz essas coisas aí. Não é só, tipo, ortografia. E, tipo assim, se você for colocar num software pra ver a ortografia, por que que sai errada? Aí você bota no software pra ele corrigir a ortografia. Aí vamos supor que ele corrigiu 90%. Aí teria que passar por uma revisão pra ver o resto, os erros ortográficos, né? Eu não sei o que acontece aí nessa parte, assim. Parece que é sempre nessa parte que a New Pop erra. E parece que é anos, né? É anos, assim. Eu não sei o que acontece. Eles não têm uma pessoa dedicada pra fazer isso? Um funcionário só pra fazer isso? Não sei. A impressão que dá é que eles são uma mini editora, né? Mas eu não sei. Eu não sou da área, não sei por que isso acontece. Me afeta? Não. Eu fico com raiva? Não. Mas aí que tá. É tipo igual a Darkseid, né? No mundo dos livros, a New Pop é tipo a Darkseid. A Darkseid é a mesma coisa. A capa é linda. Que assim, a New Pop, ela se gabava que todos os mangás dela eram costurados e colados. E o resto da indústria era só colado. E aí você pensava, pô, tô pagando pela qualidade do produto. Aí a revisão deixava a desejar. A Darkseid é a mesma coisa. As capas lindas e maravilhosas, todas as capas duras. Mas aí você vai ver, o livro dentro é meio sem pé nem cabeça. Revisão não existe. Ortografia meio estranha. Já a Panini tem uns erros meio grotescos assim, mas parece que foda-se. E com erro grotesco eu quero dizer que ela não arrisca gênero novo, não ouve os clientes, não traz as coisas que os fãs pedem e ficam chateados quando as vendas se saem ruins. Quando na realidade eles trazem uns títulos que ninguém pediu, só porque compraram os direitos europeus lá e aí parece que coloca tudo num bolo, supostamente. Enfia na gente as coisas que a demanda veio de fora e pega birra e se vinga com os próprios consumidores, não fazendo reimpressão, edições especiais, de títulos que os fãs vivem pedindo, não corrigem erros, como o tamanho do mangá fora de padrão, desbotamento de lombada, folha cortada, deslocamento de capa, erro de colagem de folha. Padrão de qualidade foi com Deus, né? Tem uma cola que eles usam que é tão dura, mas tão dura que você abre a edição e a edição tá crocante. Fora o clássico folha transparente. Folha destacando, caindo, lombada torta e mal planejada. O JBC aí com problema com essas edições aqui de Sailor Moon, né? Parece que eles tiveram problema nos nomes dos poderes, nos nomes dos poderes. Os fãs não ficou feliz. Eu esqueci de finalizar o vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final, aí escutado meu desabafo. Então é isso, tchau, obrigada.